Graça e paz, meus irmãos. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês, um privilégio, uma honra e uma grande responsabilidade, né? Trazer a palavra de Deus, compartilhar a palavra de Deus com os irmãos. Deus nos tem dado a graça de servi-lo nesses últimos quase 35 anos. Eu sou membro do Presbitério Noroeste da Bahia, sou, portanto, pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, e ali servimos por alguns anos. Em 1995, nós decidimos direcionar a nossa vida e ministério para o trabalho missionário, e no contexto transcultural, nós, a princípio, fomos para Moçambique. Todos vocês sabem, Moçambique viveu muita guerra até a década de 90, início da década de 90, o acordo de paz entre Frelimo e Renamo foi assinado em 92, mas até 94 ali havia negociações para abrir mão das armas, e em 96 nós chegamos em Moçambique. A guerra havia acabado no papel, havia muitos focos de conflitos, muitas estradas que não eram permitidas andar, algumas que eram, mas tínhamos que ter cuidado, não parar na beira da estrada e descer do carro, porque podia ter uma mina terrestre. Então havia várias marcas nas estradas que estavam todas destruídas. Nós tivemos, portanto, um tempo assim muito difícil. Saímos do Brasil com 3 crianças pequenas, para um país que não havia absolutamente nada. Nós saímos uma vez por mês para comprar comida, para comprar leite para as crianças, para comprar carne, para ter acesso a carnes. Portanto, as fontes de proteínas praticamente foram destruídas, até mesmo a caça, né? Os parques nacionais, Gorongosa, que era um dos maiores de Moçambique, foi praticamente dizimado. E as pessoas que moravam no litoral tinham acesso a algum tipo de proteína, mas quem vivia no interior, sem estradas e sem nada, não tinha comida e havia muita fome. E um dos nossos dramas era a hora do nosso almoço, porque enquanto a gente comia, a gente sabia que tinha muita gente lá fora que não ia ter aquela refeição. Muita gente comia uma vez por dia, alguns de 2 em 2 dias. Então era algo realmente bem complicado, bem difícil, e foi um tempo extremamente desafiador para nós. Nossas crianças, como disse, 3 crianças pequenas, o mais velho tinha 6 anos de idade, agora está com 34 anos, né? Então já faz muito tempo. O mais novo tinha 2 aninhos, hoje está com seus 32, 31, né? Então, assim, foi um tempo realmente desafiador, e Deus, pela sua graça, nos sustentou naquele período. A Yolanda desenvolveu um processo depressivo muito forte, que se levou muito tempo para descobrir. Quando foi diagnosticada com depressão, isso já era depressão profunda, né? E isso nos tirou do campo por um período de volta ao Brasil. Nós fizemos um período de 4 anos no Brasil em tratamento e aproveitando para estudar um pouco mais. E, nesse período, Deus nos desafiou a voltar para a África, quando já pensávamos África nunca mais, e aí voltamos para um país que nunca pensamos em servir, para fazer um trabalho que também não tínhamos noção de como, né? Que era um trabalho com refugiados angolanos vivendo na cidade do Cabo, ali na África do Sul. Eu vou ter que usar esse recurso algumas vezes. Eu tenho um problema de hipocalemia e... Opa, estou usando aqui o tablet da minha esposa, eu não sei nem como é que eu faço. Ok, agora acho que eu vou achar. Pronto, achei. Então, nesse período ali, nós ficamos realmente meio que quase, digamos, um momento em que quase desistimos de seguir na obra missionária, né? Dúvidas se realmente era isso que Deus tinha para a nossa vida. E então nós voltamos para o trabalho na África do Sul,
com foco refugiados angolanos. O nosso sonho no começo era ir para Angola, isso nunca aconteceu, mas aí Deus nos envia angolanos para a África do Sul para, portanto, trabalhar com angolanos. Era um trabalho também extremamente desafiador, pelo fato de ser muita gente, muitas crianças. Angolanos, pais enviavam seus filhos para a África do Sul porque queriam ter a certeza que seus filhos estariam livres da possibilidade de serem apanhados pelos guerrilheiros e levados para as matas. Então, pelo menos, sabiam que os filhos iam sobreviver e que teriam alguma chance de vida melhor do que em Angola. E assim nós trabalhamos com muitos deles crianças bem pequenas. E uma das coisas que nos doía muito era, quando chegávamos para o nosso trabalho de finais de semana, nós éramos agarrados por essas crianças, você percebia a necessidade do toque, do abraço, do colo, do afago. E nós, então, Deus nos deu, então, o privilégio de trabalhar com muitas dessas crianças, que hoje já são adultos, muitos voltaram depois para Angola, depois do fim da guerra. Alguns deles continuam na África do Sul. E depois o trabalho cresceu, a gente acabou trabalhando também com refugiados de outras origens, como República Democrática do Congo, Burundi, Ruanda, Uganda, migrantes econômicos do Malawi e do Zimbábue. Enfim, Deus nos deu esse privilégio de anunciar a diversas nações a mensagem do Evangelho. Alguns deles voltaram convertidos para os seus povos e nós não imaginamos, sabemos, não temos ideia do impacto de que isso possa ser na vida do seu povo. Uma das coisas que a gente aprendeu com o trabalho com refugiados é que o refugiado não é um Zé Ninguém. Ele não tem identidade, ele não tem documento, ele perdeu tudo, né? Deixou tudo para trás. Aquela formação que ele teve, nós trabalhamos com refugiados que eram advogados, né? Gente da área médica, mas chegou num país como a África do Sul, ele não era mais ninguém. Professor universitário, tinha um deles, o Philemon, era professor na Universidade de Kigali. O homem falava 5 línguas fluentemente, assim. Mas chega lá, num país que não tem muita opção de trabalho, o que ia fazer para sobreviver? Fazer bicos e esperar que alguém lhe desse um prato de comida. Por 7 anos, até conseguiu um emprego na Universidade de Cape Town. Hoje ele casou-se, foi alcançado, estava na igreja conosco, depois de algum tempo, participando até da liderança da igreja. Hoje está no Canadá fazendo um mestrado com a sua família. Então, a gente não sabe onde Deus quer levar a gente, né? E quando eu vejo esse movimento de refugiados no Brasil, eu fico me perguntando como que a igreja brasileira está lidando com isso. Será que está lidando com o mesmo espírito que a sociedade por aí afora está lidando? Será que está olhando para esse refugiado como um marginal, ou está acolhendo, abraçando e procurando apresentar o Evangelho de Cristo para essas pessoas? Eles são tão carentes do Evangelho quanto qualquer outro, né? E Deus nos dá o privilégio, diz, vocês não vão lá, digamos, na Venezuela, mas eu mando venezuelanos aqui para vocês. Então, a igreja brasileira precisa aproveitar essas oportunidades e apresentar a Cristo para essas pessoas, sem vergonha, sem medo, né? A gente vive uma sociedade medrosa, de crentes medrosos, que não falam mais de Jesus, tem medo por causa dos milindros que aí estão, né? A gente precisa mudar isso. Eu não venho falar aqui sobre o trabalho, a gente vai ter um outro momento, pastor, para falar sobre o trabalho, quem sabe mostrar algumas imagens, mas eu gostaria de compartilhar um texto da Palavra de Deus com vocês essa noite. Segundo livro de Samuel, capítulo 7, versos 1 ao 17. Eu não vou ler todo o texto, apenas os versos 8 ao 17, mas nós vamos nos basear nesse texto para observar algumas verdades que o texto nos apresenta, extrair dele, portanto, algumas lições para nós nessa noite. Portanto, segundo Samuel, capítulo 7, versos 8 ao verso 17. O texto nos diz assim: e fui contigo por onde quer que andaste, eliminei os teus inimigos diante de ti e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Na verdade, eu estou lendo o 9, né? Começando aí do 8. Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos, tomei-te da malhada, de detrás das ovelhas, para que fosse príncipe sobre o meu povo Israel.
E aí o verso 9, que eu acabei de ler, e fui contigo por onde quer que andaste. Eliminei os teus inimigos de diante de ti, e fiz grande o teu nome como só os grandes na terra. Verso 10, prepararei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei, para que habite no seu lugar, e não mais seja perturbado, e jamais os filhos da perversidade o aflijam como dantes. Desde o dia em que mandei houvesse juízo sobre a terra, o meu povo Israel, sobre o meu povo Israel. Dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te fez saber que Ele, o Senhor, te fará casa. Quando os teus dias se cumprirem, descansares com os teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha misericórdia não se apartará dele, como retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. O teu trono será estabelecido para sempre. E aí o verso 17, segundo todas essas palavras, conforme toda esta visão, assim falou Natã a Davi. Eu poderia começar dizendo Maranata. O que quer dizer Maranata? Ora, vem, Senhor Jesus. É um desejo, né? É um pedido. Senhor, vem logo. E eu creio que Jesus está muito perto de voltar, muito mais perto, certamente, do que creram os nossos irmãos no passado. Ele está perto, os sinais são cada vez mais evidentes. Jesus está perto de voltar. Isso alegra o seu coração? Traz conforto ou traz desconforto? O que isso faz com você quando pensa nessa possibilidade, desse retorno de Jesus, um retorno iminente? Isso mexe com você? A gente vive um caos no mundo de hoje, né? E aí a gente não precisa ir muito longe para ver esse caos. Está ao nosso redor, para todo lado. Em todas as áreas. Em absolutamente todas as áreas. Os sinais de que a precipitação dos eventos parece assim acontecer de uma forma muito veloz para dizer Jesus está de fato chegando. Está vindo. Eu não vou falar sobre a segunda vinda de Jesus. Mas eu vou falar para você. Descanse. Tenha paz no seu coração. Jesus virá. Virá e virá em breve. Quando chegamos ao Brasil, ouvi a música de eu não conheço, apenas ouvi algumas vezes pessoas cantando, de um Leandro Borges. É um cantor, não sei que área de música que deve entender. Ele é da Igreja Batista, uma igreja batista evangélica chamada Igreja Batista Evangélica El Shaddai, em Maceió. E ele compôs uma música que eu queria usar como nossa introdução aqui. Se eu pudesse conversar com sua alma, eu diria, fique calma. Isso logo vai passar. Eu daria um conselho, chore mesmo. E enquanto chora, aproveita para orar. Porque quem chora para Deus é consolado, é bem-aventurado e Deus não desamparará. Ele mesmo enxugará as tuas lágrimas. Então, desabafa e deixa Ele te abraçar. Calma, calma. Não se preocupe, tenha calma. Eu dedico esse refrão para a sua alma. E ele segue na segunda estrofe dizendo, se eu pudesse conversar com a sua alma, eu diria, fique calma. Não é só você que sente assim. Não é que você seja estranha, é que você é estrangeira. O seu lar não é aqui. Calma,
calma. Antes disso, ele fala lá no céu, um dia, tudo se encaixa e o que hoje te inquieta não vai mais te preocupar. Calma, calma. A gente está vivendo um momento em que o mundo inteiro está em convulsão, né? Nós cristãos também estamos nesse mundo e sofremos também essas convulsões. Às vezes bate um desespero, um desconforto, um dessossego na alma. E o convite de Deus para nós nessa noite, a partir desse texto, é confiar. Porque Ele está no trono. E o seu trono é eterno. E ninguém vai destronar. Ninguém tira Ele do trono. Do trono, aquele que governa a sua vida, vai continuar governando, apesar de todas as circunstâncias ao nosso redor, vai continuar governando. E governando muito bem. O primeiro livro de Samuel termina com o capítulo 31, narrando a derrota de Saul para os filisteus, uma guerra antiga, né? Uma intriga antiga. E esse capítulo também trata do cerco que os filisteus impuseram sobre Saul, que levou Saul até o suicídio. Desespero. Lembra, Saul pede até a espada, né, tirar a espada dele para o seu escudeiro fazer isso e não deixar que ele fosse morto pela espada do incircunciso. Esse era o desespero de Saul naquele momento. O texto segue narrando também a morte dos seus 3 filhos, Jonatas, Abinadab e Malquísua. E como é de se esperar, o capítulo seguinte, portanto, já não há mais o capítulo 31, ou melhor, o capítulo 32, apenas o capítulo 31, o capítulo 32 seria o primeiro capítulo do livro seguinte. E qual é o capítulo? O que é que diz o capítulo seguinte? Capítulo 1 do segundo livro, que é esse livro que nós lemos o capítulo 7. Começa com a ascensão de Davi ao trono no lugar de Saul. Lembra? Saul morre e Davi ascende ao trono. Agora é interessante observar que, embora Davi assuma o trono no lugar do seu arqui-inimigo, aquele que queria matá-lo por toda a vida, lembra? Davi vai para esconderijos, Davi foge de Saul a vida inteira, vive como um rato nos buracos. E é interessante observar qual é a reação de Davi à morte de Saul. Não é de prazer, não é de celebração, nem mesmo celebração pelo fato de agora ele ser o rei de Israel, legitimamente rei de Israel. Ele não celebra. O primeiro ato do seu reino não é oferecer uma festa para os súditos, para cantarem, dançarem, festejarem, beberem bastante. Não é nada disso. O primeiro ato de Davi é instruir o reino a um tempo de lamento e dor, de jejum, de pranto, de rasgar as vestes, de cobrir de cinza, em sinal de luto pela morte deste rei. Independentemente de quem foi esse rei, para Davi, pessoalmente. Davi reconhece este homem. O texto diz que ele primeiro escuta um falso testemunho de alguém que vem dizer, eu matei, ou eu sei quem matou. O amalequita que aparece lá. E Davi lida primeiro com esse homem, primeiro ele pranteia, ele ordena o pranto, e depois ele rasga as vestes, em sinal de luto, dor, em jejum, pranteando a morte de Saul, Jonatas e os outros irmãos. E é importante frisar que Deus havia ordenado Saul, durante o seu reinado, a destruir os amalequitas. Lembra? O que é que Saul faz?
Saul poupa. Deus queria fazer não para que Saul fosse visto como um homem mau, mas porque Deus queria punir aquela nação. Era o juízo de Deus sobre os amalequitas. E Saul se negou a ser instrumento nas mãos de Deus para exercer o juízo sobre esse povo. Pois bem, agora este próprio amalequita volta para Davi, tentando tirar proveito político. E então Davi ordena a execução. E a dor de Davi pela morte de Saul e dos seus filhos é tão grande que ele chega a compor um hino. O hino do arco e da flecha. E ordena que ensine esse hino a todo o povo de Judá, no qual, segundo não um historiador, um scholar, como que é? Uma pessoa, um estudioso. Segundo o estudioso, o hino tinha algumas partes bem interessantes. A primeira parte, revela que Davi vê beleza em Saul, embora Saul só via o que em Davi? Mal. Mas ele vê em Saul beleza, um homem que tinha posição. Ele expressa nesse hino que deseja que ninguém se alegre com a morte desse rei. Ele ainda expressa nesse hino que toda nação, e é uma ordem que ele dá, pranteie Saul. Até mesmo os campos, as montanhas, as flores, é lógico que há aqui uma linguagem poética, né? E poesia cabe tudo. Ele ordena que as montanhas sintam dor pela morte de Saul, que as flores sintam dor, que murchem. Isso é poesia, mas para expressar o seu sentimento. E ele exalta Saul como um poderoso guerreiro. Ele não vê Saul como um mau elemento que queria matá-lo. Ele vê como alguém que de fato fez alguma coisa pela nação de Israel, para proteger a nação de Israel, para guiar a nação de Israel. E aí ele convoca as filhas de Israel, naturalmente profissionais do choro, do pranto, que era comum na cultura, para prantearem por alguns dias, e aí há uma especificação de tempo, para que isso fosse feito, para marcar. Ele não queria marcar a sua entrada triunfal, a sua subida triunfal ao trono, mas o lamento pela dor da morte de um rei, a morte do rei de Israel. E aí nos capítulos seguintes, cujo texto paralelo se encontra narrado, por exemplo, no primeiro livro de Crônicas, capítulo 10 até o capítulo 17, nós vemos que Davi é aclamado e reconhecido até internacionalmente como o legítimo rei de Israel. Então, a partir do capítulo 1 até o capítulo 7, é um reconhecimento geral de que este é, de fato, o rei de Israel. E agora sim, um Israel unificado. Lógico que vai continuar a haver aquelas briguinhas de tribos, né? E lembra que Davi vem de onde? Qual é a origem de Davi? Não era uma origem de cara para assumir o trono, ele vem de uma origem simples. Era da tribo de Davi, melhor, de Benjamim, uma das menos favorecidas, as menos privilegiadas. Não era gente da nata social. Ele mesmo vem de uma família muito simples, muito pobre. O pai criava ovelhas, ele era um pastor de ovelhas. Os outros irmãos serviam na guerra como para ganhar dinheiro, para manter para a família, sustentar a família. Então era essa a situação dessa família. E Davi, portanto, não tinha nada, absolutamente nada para se apresentar e dizer: eu tenho o direito de ser o rei de Israel. E após, então, diversas conquistas e essa consequente submissão dos invasores, aí Davi sobe ao trono, é reconhecido, muitas conquistas acontecem ali num curto espaço de tempo. E aqui esse episódio, especificamente onde nós lemos, acontece cerca de 10 anos antes do pecado de Davi com Betseba. Portanto, Davi era um homem ainda muito mais zeloso por Deus e pela obra de Deus.
É lógico que ele não deixou de ser depois do seu pecado, reconhece o pecado e confessa o pecado, se livra, né, nem faz nada, não joga panos quentes para que a história não seja narrada na Bíblia, não. A história está lá narrada para todo mundo conhecer. Era o rei, podia dizer, não escreve isso, né? Então nós vemos aqui esse Davi, esse homem, agora começando a gozar de uma certa tranquilidade no seu reino, porque acabaram as guerras, os inimigos foram subjugados, alguns deles inclusive pagavam tributos a Israel, e aqui então há uma relativa tranquilidade e paz. E é nesse momento, quando Davi não tem muita coisa para ocupar a mente, lembra um homem de guerra, a mente estava ocupada com estratégia de guerra o tempo inteiro, armas, enfim. Agora esse homem está sentado na sua casa, e agora já tem uma casa, já não vive mais lá naqueles acampamentos do exército, né, as barracas de... Quem serviu o exército aqui? Quem serviu o exército aqui? Pouca gente, né? Mas aqueles acampamentos do exército, né? E esse Davi agora está tranquilo, sentado, começa a meditar, aí lhe ocorre ao coração algo extraordinário. E é nesse contexto que ele reflete sobre as bênçãos de Deus, sobre a sua vida, sobre a nação de Israel, e inclusive de o fato de agora ele habitar nesse espaço construído fisicamente como um palácio, de tirar o chapéu, de meter inveja em muita gente. E ele chega à conclusão de que não é justo ele morar naquele palácio e a presença de Deus continuar numa barraca. Continuar num abrigo, numa tenda. Não está certo. Eu sou o rei, ele é o rei sobre mim. Então, aquilo que representava a presença de Deus, que era o quê? A arca, continuava numa tenda. E lembra, algum tempo antes, algum momento antes, ele elabora um plano para trazer a arca de volta, com todo aquele cuidado que precisava ter, trazer de volta para Jerusalém, de Obed-edom. Aí lembra que Uzá põe a mão na arca para tentar segurar, porque os bois que carregavam no carro a arca, o que é que acontece? Os bois escorregam, chegam no lajedo, um terreno de pedras, e vocês sabem, o animal com casco duro, né, não firma bem em lugares assim, que não tem pegada no casco. E os bois, então, começaram a patinar para passar naquele lajedo. Uzá vai colocar a mão, Uzá morre como consequência disso. Mas ele já havia transportado, portanto, a arca. E aí chegamos ao capítulo 7, que foi o capítulo que nós lemos. Nós não lemos os versos 1 ao 7. E parte dessa história está exatamente nesse texto, de 1 a 7, mas eu gostaria de explorar um pouco mais dos versículos 8 em diante. Podemos dividir essa história em 3 partes. A primeira parte trata da ideia que Davi tem e, logo em seguida, o compartilhamento dessa ideia com o profeta Natã, que é o homem, que é o profeta que mais tarde, 10 anos depois, vai confrontá-lo por causa do pecado com Betseba. E ele compartilha com Natã, ocorre ao coração dele que era algo fantástico, que Natã não ia recusar, o profeta ia aprovar, ia bater o carimbo e dizer, vamos em frente. A Arca da Aliança precisava estar num lugar tão ou mais importante do que o lugar que ele, o rei, vivia. Em outras palavras, ele quer construir uma casa para abrigar a presença de Deus, para guardar Deus,
como se fosse possível confinar Deus a algum lugar, como se fosse possível a gente manipular Deus, e tem muita gente querendo fazer isso aí hoje ainda, né? Então essa é a primeira parte. A segunda parte da história é a resposta de Natã a Davi. Davi tem a ideia, compartilha com Natã, e Natã imediatamente responde a Davi. Natã não vai para casa para refletir sobre isso, Natã não vai orar sobre isso, era o profeta. Era o homem que Deus levantou para conduzir os rumos da nação, no sentido de orientar o rei, ser o conselheiro do rei, de ser aquele que ia bater o martelo para algumas coisas. O rei não podia fazer nada sem consultar o profeta. E a resposta de Natã é curiosa. Veja o verso 13, o que é que ele diz? Vai, faze tudo o que está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Oh, aleluia! Davi deve ter dado um pulo, né? Olha, tive uma ideia, e essa ideia veio de Deus. Amém, irmãos? Não, não veio de Deus. A ideia veio do coração de Davi. É o ledo do engano. Não é porque o Senhor é com Davi, que agora Davi tem licença para fazer tudo o que está em seu coração. Não. Não é porque o Senhor é contigo, que você tem licença para fazer tudo o que vem ao seu coração, como se fosse Deus te mandando fazer. Mas a gente vive essa moda nos dias de hoje. Crentes que não se disciplinam mais pelas Escrituras, se disciplinam pelo que eles acham, pelo que eles pensam, pelo que lhe vem ao coração, uma revelação que tiveram. Isso não vem de Deus. Isso pode vir de qualquer outro lugar, menos de Deus. E nem o profeta, e é tão astuto esse negócio, que nem o profeta Natã captou o negócio. O que é que o profeta Natã faz? Ah, vai lá, vai nessa tua força, faz tudo o que está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Então essa é a segunda parte do texto, da história. E a terceira parte é a resposta de Deus, é a palavra de Deus. Ninguém até então tinha escutado a palavra de Deus, ninguém até então pensou, por que não ouvirmos a Deus? Por que não buscarmos a Deus? Parece algo muito comum, né? Depois de tudo feito, a gente vai buscar a Deus. Depois de tudo planejado, depois de tudo, na hora de executar, a gente busca a Deus. A gente não ora sobre isso. Então Davi recebe, ou melhor, Natã recebe uma resposta de Deus, uma palavra de Deus. Em primeiro lugar, a palavra vai para Natã. E depois a palavra de Deus a Davi por meio de Natã. Então vejamos o que diz. Qual é a resposta de Deus a Natã? No verso, aliás, os versos 3 ao verso 7. Assim diz o Senhor, isso é Deus falando para Natã, certo? Edificar-me-ás tu uma casa para a minha habitação? Naturalmente, Natã ia reportar isso para Davi, que é quem teve a ideia. Olha, Deus me disse isso. Porque em casa nenhuma habitei. Como se Deus estivesse dizendo, por acaso, eu deixei de cuidar de você porque eu nunca habitei em uma casa? Em casa nenhuma habitei, desde o dia, e olhe os verbos que aparecem aí, desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito. Não foi os filhos de Israel que decidiram, e Moisés, com a sua capacidade logística, política, de organizar as coisas, que levou o povo. Deus fez isso. O povo não podia bater no peito e dizer, nós tomamos a decisão, votamos a favor de sair do Egito e saímos. Deus fez isso. E nem por isso, em nenhum momento Deus pediu uma casa. Deus em nenhum momento fez greve com o povo, dizendo, olha, porque vocês não me providenciam uma casa, fez para o rei, mas não fez para mim, então... E aí na sequência do texto diz, mas andei em tenda e em tabernáculo. Essa foi a minha habitação. Nunca falei nada para vocês. Aí ele conclui dizendo, e em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel,
Deus nunca deixou de andar com seus filhos. Deus nunca deixa de andar com você, meu irmão. Você pode estar andando no vale mais profundo da sua vida, vivendo a maior dor da sua história. Deus não deixa de andar com você. Ele não lhe abandona, Ele não dá um tempinho e deixa você sozinho tentando se virar. Não é assim que Deus trabalha com seus filhos, não é desse jeito que Deus caminha com seu povo. Em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei porventura alguma palavra a alguma das tribos de Israel, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo, por que não me edificais uma casa de cedro? Ou seja, Deus nunca pediu isso para ninguém, nem para o rei. Então o rei está totalmente enganado. O questionamento pedagógico de Deus visa ensinar a Natã e, por consequência, a Davi, que ele, Deus, o soberano, está presente em todo lugar, independente de casa ou não. A sua onipresença. Ele está em todo lugar e a sua habitação é todo aquele coração contrito, humilhado, rendido, entregue a Cristo. Esse é o lugar da habitação de Deus. Se você já entregou sua vida a Cristo, Ele habita nesse lugar chamado você. E não precisa que você faça nada para Ele habitar melhor. Não, Ele vai continuar habitando, mesmo que a nossa... Porque os eleitos são habitados pela presença do Espírito Santo de Deus, independentemente de que condição você está vivendo. Ele vai trabalhar, vai lhe inquietar, vai gerar desconforto no seu coração, para que haja arrependimento, para que haja retorno, mas Ele não vai abandonar essa habitação. Saiba disso. Se está brigando com Deus, vai continuar brigando até o dia da sua morte. Se você nasceu de novo, pertence a Ele. Então, esse questionamento pedagógico tem esse propósito. Ele não precisa de nada de nós, absolutamente nada, para se fazer presente em nós. Certo? Não. Ele se faz presente em nós, porque Ele decidiu se fazer presente em nós. Ele lhe ama, não é porque você o ama mais do que os outros. Essa é a pergunta dele para Pedro. Pedro, tu me amas? Não. Ele lhe ama porque Ele decidiu lhe amar. E essa decisão foi lá na eternidade. Antes de você existir, isso era um projeto de Deus lá na eternidade. Davi, Deus antes da casa, é antes da casa, é antes do abrigo, é antes de tudo. Deus vem antes. Então Davi está enganado. É Ele quem nos dá casa, o corpo, a vida. Mas é Ele quem habita a casa, a vida, o corpo, a nossa existência, a nossa história. Pensar que podemos construir uma casa para Deus é inverter a ordem, né? Ele não precisa. Ele não pode ser confinado a lugar nenhum. E Davi precisava ouvir isso. Então, o que Davi faz para Deus? Uma casa, um palácio, um barraco, não muda nada. Não serve para comprar o amor de Deus, para comprar a simpatia de Deus, a atenção de Deus. E tem gente aí pensando que tem que fazer coisas para Deus para ganhar de Deus. Então, dizima porque precisa ganhar algo de Deus. Dá uma oferta porque precisa receber algo de Deus. Vou ajudar os pobres porque eu preciso de algo de Deus. Engano do seu coração, fazendo tudo errado. E então Deus agora se dirige a Davi através do profeta.
para lembrar Davi que a nossa justiça própria, o nosso moralismo, nossos esforços, nossa bondade humana, o nosso humanismo, não tem valor algum em si mesmo. Não é obra humana, é graça divina. E aí ele fala para Natã, agora vai lá e diz para Davi. E aí ele diz o que nós encontramos nos versos 8 até o verso 16, que foi o texto que lemos. Portanto, é uma palavra profética para Davi. Embora Deus esteja lidando com Davi, e eu digo que é profética no sentido de Deus estar falando para o contexto daquele momento, mas há coisas aqui que nem se aplicam a Davi. Tem a ver com a eternidade, tem a ver conosco hoje aqui. Deus está falando para o futuro, usando aquela experiência de Davi. É assim que as profecias são colocadas, né? Ela tem várias camadas. Tem uma camada para o momento, mas ela olha lá para frente, ela joga mais lá para frente ainda, depende. Nesse caso aqui, pelo menos duas camadas. Uma para Davi, especificamente, outra para nós, a igreja, o corpo de Cristo. Davi e o seu reino, o reino de Israel, e para nós, hoje, o seu povo. E aí eu quero ressaltar aqui pelo menos 7, 8 indicadores de que Deus está falando para nós. Depois de eu falar esses 7, 8 indicadores, tentar ser o mais breve possível, o tempo já foi, né, pastor, dos seus 40, mas eu vou tentar, vou tentar concluir. Vai demorar um pouco ainda, mas eu vou tentar. Eu quero apresentar esses 8 indicadores de que Deus está falando para nós. E depois fazer algumas aplicações aqui no final para a gente ir para casa com isso em nossa mente. Veja bem, o primeiro indicador que Deus está falando para nós está no verso 8. Ele diz o que para Davi? Aliás, para Natã falar para Davi. O que é que Deus diz para Natã? Fala para Davi, eu tomei você de onde? Da malhada. Lembra onde Davi estava? Quando foi ungido rei? Um meninote lá. Depois de passar a família toda de Jessé, não tem ninguém, mas tem um que está lá no mato, cuidando das ovelhas, um enferrujadozinho, né, que ele era todo sardento, ruivo. Está lá. Ninguém, tipo aquele lá a gente deixa lá no campo mesmo. Novo, adolescente. Manda chamar. Aí, é ungido rei. O menino chega atordoado, o que está acontecendo, não sabe. É assim, Deus chamou assim. Foi assim que Deus te chamou também. Deus não te chamou porque olhou para você e disse, olha, esse aqui é legal. Não. Ele decidiu lhe amar, apesar de não ser legal. Certo? Legal tanto no sentido da lei como no sentido da gíria, né? Não. Nós não tínhamos nada que atraísse o amor de Deus, mas Ele nos amou, Ele lhe amou como você é. Então, quando você chegar diante do espelho, se achar feia, né, ou feio, olhe para essa imagem, diga, Deus amou essa pessoa aqui, amou na eternidade. Amou com amor eterno, com laços de corda te amei. Esse é o amor de Deus por você. E foi assim com Davi. Deus o amou e o elegeu para servi-lo como rei de Israel. A segunda afirmação ou indicador aqui de que Deus está falando para nós hoje também, está no verso, já no verso 9, quando ele diz, eu fui contigo por onde quer que andaste. Lembra, Davi, em toda a sua caminhada, foi pontuada pela presença de Deus, livramento após livramento, cuidado após cuidado. Deus caminhou com Davi, Deus não deixou Davi sozinho. Isso nos faz lembrar que Jesus disse o que lá em Mateus capítulo 28? E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, você não está só. Talvez está longe da sua família, longe da sua terra, mas você não está só. Lembre-se disso. Todo o tempo, eu não estou só. Ele está comigo aqui agora. E quando sair daqui, durante a semana, suas experiências de vida, sejam elas quais forem, você não estará só.
Fui contigo por onde quer que andaste. E aí no verso, ainda verso 9, mais duas no verso 9, o verbo destruir, destruirei, ou eu destruí, não é o futuro, mas o passado, eu destruí os teus inimigos. As conquistas de Davi, em nenhum momento Davi atribui a si mesmo. Lembra que ele, todo o tempo ele está buscando ao Senhor para enfrentar o seu inimigo. Aliás, os salmos são reflexos, os salmos de Davi, a maioria deles são reflexos exatamente disso. E ele exalta a Deus pelos livramentos, pelas intervenções de Deus, porque Deus destrói os inimigos, porque Deus luta contra os seus inimigos e os vence. É assim que Deus faz conosco. Deus lutando por Davi todo o tempo. Deus lutando por nós todo o tempo. Da mesma forma, é Deus quem destrói o seu inimigo, os nossos inimigos. Eu não estou falando de inimigos pessoas, eu estou falando de comportamentos, de atitudes, de pensamentos. Eu estou falando do maior inimigo que você vai enfrentar um dia, a morte. Ele venceu a morte. Ele destruiu a morte para que eu e você vivamos. E aí ainda no verso 9, ele diz, fiz grande o teu nome. Quem era Davi? Lembra de onde ele veio? De trás das ovelhas. E Deus o fez um homem segundo o seu coração. Não é diferente conosco? De onde você veio? Quem era você? Nada, ninguém. É isso mesmo. Deus te achou. Eu estou falando aos olhos de Deus, tá? Não era nada. Ele decidiu fazer de você alguma coisa. E Pedro capta bem isso quando diz, lá no capítulo 2 da sua primeira carta, verso 10, ele diz, vós que outrora nem erais povo, agora sois povo de quem? De Deus. Você não é povinho daqui da terra, não. Povo de Deus. Não é povo americano, o judeu, o sei lá, neozelandês, falando lá na Nova Zelândia, né? Dos Kiwis, All Blacks. Não, não. Ele está falando de um povo cuja cidadania é nos céus, na eternidade. Deus te fez povo, você não era povo, agora sois povo de Deus. Não é povo de Davi. Vós que não tinhas alcançado misericórdia, agora tendes alcançado misericórdia. Veja o que Deus fez conosco. Fez isso com Davi, está falando isso, fez conosco. E aí, ele coloca mais 4 elementos no futuro, que ele ainda fará. O que é que ele fará? Prepararei um lugar para o meu povo Israel. Mais uma vez, essa não é uma promessa apenas para o povo geopolítico, era também para nós. Deus está preparando lugar. E aí no verso 3 de João 14, João assim se expressa, e quando eu for e vos preparar lugar, repetindo as palavras de Jesus, voltarei e vos receberei para mim mesmo. Maranata, ele voltará e vai receber para si mesmo, para que onde ele estiver, estejamos com ele. Deus está falando para nós. E aí no verso 10, ainda, ele vai falar que plantará para que habite no seu lugar. Veja bem, neste momento a nação de Israel já estava, de certa forma, segura no seu lugar, seu espaço, as terras relativamente demarcadas, relativamente em paz. Deus só pode estar falando aqui conosco. E aí quando a gente lê 1 Coríntios capítulo 2, verso 9, a gente vê Paulo interpretando isso dessa forma. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Senhor,
ou o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Logo, não faz sentido pensar que está se referindo somente a Davi e ao seu povo de Israel ali, aquele geográfico, né, histórico, mas a nós. E aí no verso, a sétima informação, no verso 11, é que ele nos dará descanso. Ele fala isso referindo-se a Davi, mas Davi já estava descansando das guerras. Aquele descanso representa o nosso descanso eterno, é isso que Deus está garantindo para nós. Eu te darei descanso, eu te darei descanso. E ainda no verso 11, o Senhor te faz saber que te fará casa. Agora veja bem, inverte a ordem, não é Davi que vai fazer casa, é Deus que vai fazer casa. Só que Deus não está falando de casa física, Ele está falando de dinastia. Lógico que a gente sabe que a dinastia de Davi não foi muito longe. Ele só pode estar falando de uma outra dinastia. De quem? Do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, nosso Rei. Essa é a dinastia que ele está se referindo. Fará casa, uma casa permanente. E aí ele faz isso para que a gente, lá em 1 de Pedro, capítulo 2,9, fala que a gente é sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa. Então nós temos essa missão, Deus nos chamou para sermos isso, embaixadores, comunicar o evangelho. Eu falei no início, tem gente perdendo o gosto por evangelizar, por falar de Jesus para as pessoas. Não percamos isso, meus irmãos. Não percamos isso. Não desistamos de falar de Jesus para as pessoas. E aí, a título de aplicação, tentar ser o mais breve possível, nós encontramos pelo menos 3 afirmações que são extraídas desse texto, que nos enche de esperança. Para mim, enriquece, enche de esperança. Versos 13 ao 16. Primeiro, no verso 13, diz: Este edificará uma casa ao meu nome e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Lógico que não está falando de Davi, está falando de Jesus. Ele vai fazer isso. Ele quer fazer morada na sua vida. E não apenas visitá-lo quando você está em apuros. Ele quer habitar em você. Tem a ver com a edificação de sua casa em nosso coração, a confirmação do seu reino, do seu trono em nós, entronizar e guiar a nossa vida. E aí eu quero convidar você que ainda não fez essa entrega a Jesus. Se você entende essa necessidade, nesta noite mesmo você pode dizer: Jesus, vem, habita em minha vida, mora em mim. Por favor, eu não vou construir uma casa para o Senhor, nem vou conseguir nunca, mas vem e habita nesta casa velha, que precisa ser remendada, que precisa ser restaurada. O pastor falou de restauração. Eu preciso disso, Jesus. Vem, habita em mim e faz essa morada e restaura essa bagunça que há aqui. Este edificará uma casa. Ele quer edificar a sua casa, a sua vida. A segunda afirmação, esperançosa, está no verso 14, diz: Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho, e se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens e com açoite de filhos de homens. E tem a ver com o cuidado paternal de Deus com a nossa vida. Muitas vezes passamos por disciplina, por dores, e Deus permite que as lutas venham, porque Ele quer, de fato, nos fazer mais parecidos com Ele mesmo. Tem muita gente que não entende isso, que esperneia para todo lado quando as lutas chegam, porque rejeita a disciplina de Deus, ao invés de dizer: Senhor, obrigado por permitir que eu viva essa experiência dura. O Senhor quer me fazer mais parecido com o Senhor. Eu tinha um professor que costumava dizer: irmão, aguenta firme, irmão, é a mão do pilão. Você está no pilão e o Senhor está pilando. É isso mesmo. Dali vai extrair algo precioso. Eu quero lhe encorajar a olhar para as suas lutas, para os seus sofrimentos, nessa perspectiva da disciplina de Deus. Ele não vai lhe disciplinar, e só depois, se você, você vai pagar com o seu próprio sangue. Não é bem isso. Ele quer disciplinar exatamente para a gente parecer com Jesus. O que Jesus fez? Tomou o seu lugar. A disciplina cabal foi dele.
foi açoitado com varas de homens, foi morto por mim e por você. Então eu quero lhe convidar nesta noite a entregar sua vida a Cristo, mas acima de tudo a entender que se Deus está permitindo lutas na sua vida, olhe para essas lutas como um favor de Deus, graça. É difícil a gente reconhecer graça nisso, né? Dores não têm graça. E a terceira e última afirmação esperançosa que esse texto nos traz está no verso 15. Ele diz: a minha benignidade não se apartará dele, Davi, mas certamente apontando para nós. Tem a ver com a garantia dada por Deus da sua ininterrupta bondade para conosco. Bondade esta que foi exercida para com seu filho. Se você está em Cristo, você vai usufruir dessa bondade de Deus. Por isso, não espere receber nada bom de Deus, se você não está em Cristo Jesus. O convite que eu lhe faço nessa noite é: entregue sua vida a Jesus. Não entregue sua vida para uma igreja, para um pastor, para Jesus. Chegue-se a Ele. Confesse os seus pecados. Convide para fazer morada em sua vida. E para concluir, meus irmãos, eu preciso lhe dizer: se hoje mesmo, você receber a Jesus como o seu Salvador, você será selado, isso mesmo, vai receber um selo no seu coração. A habitação de Deus na pessoa do Espírito Santo. Esse é o selo de legitimidade, pertence a Deus por direito de compra. É um atestado. E ninguém, absolutamente, veja bem, ninguém, absolutamente ninguém, presidente de república, rei de qualquer país, sei lá, ninguém, médicos, ninguém pode retirar isso de você mais. Será selado. Definitivamente selado. Pertencerá a Ele. Definitivamente pertencerá a Ele. Para que isso aconteça, só precisa de uma coisa. Em primeiro lugar, reconhecer que você é pecador. E que em pecado não tem acesso a Deus. Não vai para a eternidade. Não vai pertencer a essa família, a essa nação santa. Não vai. Você pode fazer o que quiser. Não vai. Confessar a Ele: Senhor, eu sou pecador. Necessito que o Senhor limpe o meu pecado, me lave. A gente canta para as crianças, né? Uso sabão, lava meu rostinho, lava minha mão. Mas Jesus, para me deixar limpinho, quer lavar o quê? O coração. Ele lava o seu coração pelo seu sangue. Eu quero orar com você. Baixe sua cabeça, nós vamos orar. Ó Deus amado, nós agradecemos ao Senhor que providenciou Jesus para morrer na cruz em nosso lugar, para sofrer o castigo que nos traz a paz, a reconciliação contigo. Ó Pai, se nesta noite existe alguém aqui que ainda não fez essa decisão pelo Senhor, peço em nome de Jesus, que o Senhor invada esse coração com graça e amor e liberte das garras de Satanás que tenta aprisioná-lo. Peço ao Senhor que gere nesse coração, porque só o Senhor pode fazer isso, essa necessidade de confissão, admissão de culpa, reconhecimento dela, confissão do pecado. Oramos pedindo ao Senhor que entre nessa vida e faça nela morada, selando com teu Espírito Santo. No nome de Jesus. Amém. Pastor. Vamos orar mais uma vez e receber a bênção do Senhor. Coloque-se em pé. Eu vou orar. E o reverendo Gesser
impetrará a bênção. Pai, em nome de Jesus, nos abençoe como seu povo. Aqueles que entregaram-se a Ti essa noite, Deus, que Teu Santo Espírito testemunha ao coração deles a bênção que é fazer parte desse povo de Deus. Aqueles que se reconciliaram contigo, que essa bênção se estenda a eles e que eles possam, Deus, ser santificados por esse mesmo Espírito que neles já habita. Pai, em nome de Jesus, nos dê uma semana cheia da Sua presença, com a certeza de que o Senhor está conosco e faz Sua morada no meio de nós, dentro de nós, em Cristo Jesus. Com a certeza de que o Senhor está nos preparando morada na eternidade. Renove as nossas forças, dê-nos, Pai, do Seu perdão, da Sua graça, da unção do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. E agora, irmãos, ide em paz. E que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor eterno do nosso Deus Pai, a comunhão e as consolações, bem como todas as virtudes que procedem do Espírito Santo de Deus, sejam sobre todos vós, amados irmãos, e sobre todo o povo do Senhor, espalhado sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Você pode se sentar, por favor. Reverendo Gessé, muito obrigado. Palavra gentil e, ao mesmo tempo, poderosa, abençoadora, nos lembrando do poder do Evangelho. Que coisa boa. Obrigado, reverendo. Muito obrigado. Deus abençoe o senhor. Queria fazer algumas coisas importantes. Primeiro, dar as boas-vindas aqui a uma família que vem nos visitar de Taubaté. Então, eu tenho uma lista de nomes que eu tenho certeza que vai além dos que vêm de Taubaté. Então, vocês me impeçam de dizer um nome errado, tá bom? Felipe, Ivan, vamos dizendo presente, brincadeira. Ivan, Val e Daniel. Faltou alguém? Não? Sejam muito bem-vindos. Vocês são de qual igreja lá de Taubaté? Perdão? Presbiteriano de Taubaté. Legal. Legal. Eu conheço o pessoal da Ebenezer, por isso eu perguntei. Mas sejam bem-vindos. Levem um abraço nosso para a igreja de vocês lá, para o pastor de vocês. Que Deus os abençoe. Eu acredito que nós temos mais visitantes. Não sei se pela primeira vez ali do lado do Amon e da esposa. É a primeira vez de vocês, meus irmãos? O nome de vocês, perdão? Magda e Tiago. Pronto. Magda e Tiago, sejam muito bem-vindos. Um prazer ter vocês com a gente aqui. Mais alguém nos visita pela primeira vez? Eu acredito que não. Tem uma visita aqui pela primeira vez. Qual que é seu nome? É a primeira vez no culto, porque já veio antes, né? Qual que é o seu nome, irmã? Maria Vitória. Deus abençoe muito. A Maria Vitória esteve com a turma lá do Vim de Meninos, isso? Em algum momento aqui na nossa igreja. É bom ter você de volta. Que Deus abençoe muito. Seja muito bem-vinda. Meus irmãos, alguns avisos rápidos para a gente se despedir na porta. Primeiro, quinta-feira nós não vamos ter estudo bíblico, porque nós vamos ter o nosso culto de ação de graças. E aí nós precisamos estabelecer algumas dinâmicas aqui. Primeiro, depois dos nossos estudos, a gente sempre tem um lanche. E aí você sempre traz algo que você gosta de preparar ou consegue comprar no caminho. Para essa quinta-feira nós vamos fazer algo parecido, mas nós queremos aproveitar o calor para dar um tom temático para esse lanche. Então, o que a gente vai sugerir para você trazer? E aí eu peço que você procure, de repente... A Cineia não está aqui, né? Calma que vocês vão entender a frescura aqui. Procura a Georgina, está aqui na frente. Depois você fala, eu vou trazer isso. Ou depois lá no grupo da Safra você pode também falar o que você vai trazer. Mas a gente pensou em fazer alguma coisa mais refrescante. Então, a sugestão é que você traga um tipo de salada, um salpicão, uma salada de macarrão, algo que seja fácil de comer, ao mesmo tempo que nos refresque com esse calor. E aí, se você não quiser trazer o salgado, você pode trazer alguma coisa como uma gelatina, um pudim, um pouco de fruta, e a gente vai ter esse tempo de comunhão depois do culto de ação de graças. Tudo bem? Gostou do tema? Refrescante? É gostoso, né? Esse tempo de calor está
tá muito desgastante. A gente quer se refrescar e ter comunhão. Agora, que mais que a gente vai trazer para esse tempo? Nós vamos trazer... Oi? Podemos trazer sucos, né? A Georgina está lembrando aqui. E a gente pode, então, ter esse tempo de comunhão. Mas o que mais que a gente pode trazer? Alimentos não perecíveis para o André e a Silvinha levarem para a Missão Kaiowá. Você pode trazer roupas em bom estado para eles fazerem a mesma coisa. E a gente tem a intenção de abençoá-los nessa visita que eles vão fazer à missão, nesse tempo que eles passam lá, para cobrir as férias do obreiro, mas também para abençoar os indígenas que lá estão, tá bom? Lembrando que nós estamos com as nossas campanhas, com a nossa campanha de arrecadação de pasta e escova de dentes para que eles levem também. Se você quiser trazer, tudo bem. Se você quiser dar uma oferta, com R$20 você compra 12 pastas, com R$7 você compra 3 escovas. É só procurar o André, ele vai fazer esse controle, vai fazer uma compra só, vai apresentar para a gente a nota fiscal, a quantidade de oferta e a quantidade de coisas compradas. Tudo bem? Lembra que a gente quer dar um problema para o André e fazer ele se virar para levar isso tudo para lá. Depois a gente ajuda vocês. Oi? 2 combis, porque cabe mais gente. O Marcão está lembrando aqui que é uma estratégia para a gente poder ir junto, né? Olha que benção. E aí, se você deseja ir para essa viagem, você pode procurar o André. Do dia 5 ao dia 15 de janeiro, eles estarão lá. Se você pode ir com recursos próprios, no sentido de ir com o seu carro, mas não pode ficar todo esse tempo, você procura o André do mesmo jeito e você vai ser uma bênção lá da mesma maneira. Do dia 5 de janeiro ao dia 15, eles estarão lá, tá bom? Mais uma coisa, nós já temos lá atrás os cada dias de Natal. Então, para que nós adquirimos os cada dias de Natal? Para que nós possamos pregar o Evangelho, divulgando o nome de Jesus para os nossos vizinhos, para os nossos amigos, colegas de trabalho. Eles estão lá atrás, uma mensagem devocional para cada dia do mês de dezembro. Eles já estão pagos, você vai pegar para distribuir, tá bom? Você não vai pegar para deixar guardado no carro, nem na sua casa, vai pegar para distribuir. Você também não vai fazer panfletagem com eles, não é essa a intenção. A distribuição ela é intencional. Você vai levar para as pessoas por quem você tem orado, para quem você quer apresentar o Evangelho do Senhor Jesus. A gente quer te dar recursos para isso, tá bom? Não é uma coisa megalomaníaca que a gente quer chegar lá no final e dizer distribuímos não sei quantos mil cada... Não, a gente quer que o nome de Jesus seja anunciado àqueles que estão próximos de nós. Então eu quero te desafiar a esse movimento, tá bom? Se você deseja distribuir cada dia, lá no fundo você pode procurar quem estiver lá perto da porta, provavelmente vai ser eu hoje, o presbítero Acácio não está aqui, e dizer, olha, pastor, estou pegando tantos, tá bom? E aí a gente vai ter esse controle só para a gente poder caminhar feliz. Então, os cada dias estão lá. E o nosso fim de ano se aproxima. No dia 17 de dezembro, nós temos a comemoração de Natal. Nós vamos acabar de alinhar a questão do dia 24 em conselho no próximo sábado, mas a gente já traz isso para vocês também. Mas no dia 17 de dezembro, a gente vai ter aqui, no culto da noite, um tempo muito especial. As nossas crianças apresentarão uma cantata de Natal e nós receberemos, então, os novos membros que estão sendo preparados para isso também. Tá bom? Então eu quero te convidar a preparar o seu coração para esse dia, guardar essa data e já convidar outras pessoas. Uma coisa muito importante, eu lembrei aqui, no culto de ação de graças o coral estará presente e cantando e louvando a Deus também na quinta-feira. Então, é um dia de semana, mas é um dia especial, eu quero te convidar, vamos encher a igreja. Vamos ter esse tempo especial, prazeroso na presença de Deus, para agradecê-lo por todos os benefícios, as bênçãos que Ele tem derramado sobre nós, tá bom? Que Deus abençoe vocês, tenhamos todos uma boa semana, continuem orando para que esses projetos todos que aprovamos, eles caminhem, a colocação de ar-condicionados, a instalação de som, eles estão caminhando e nós carecemos da oração dos irmãos. E uma coisa muito especial e importante eu preciso dizer, todos esses projetos eles são feitos com arrecadação de dízimo, nós não vamos levantar oferta para nada, nós só precisamos que vocês continuem fiéis no dízimo, e isso é importante se dizer, porque é a maneira como nós trabalhamos, nós não fazemos oferta, nós não fazemos apelo, nós só instruímos as pessoas que são membros da igreja, que mantenham-se fiéis no dízimo. Assim, a gente abençoa a igreja, assim a gente abençoa as nações com a pregação do evangelho, a gente não precisa de mais nada, tá bom? Então, que Deus te abençoe, eu espero você à porta para cumprimentar você, e o reverendo Jessé também estará lá comigo, tá bom? Tenham todos uma boa semana.